Olá, amigos, fazendo essa live para a gente dialogar sobre o péssimo governo que está acabando com as indústrias, com os empregos no Brasil. Infelizmente, a tendência do desemprego é subir. Não existe nenhum projeto do governo para barrar essa situação, para cuidar das pessoas. Uma das menores taxas de desemprego do Brasil foi em 2014, quando beirava 4,5%. Hoje nós estamos aí com quase 15%. E a tendência é que feche o ano com 17%. Então é muito triste, é muito lamentável, porque são pais de famílias, pessoas que têm filhos, que têm obrigações. Essa pauta, essas reformas que foram feitas, reformas trabalhistas, reforma previdenciária para ferrar com o povo, para ferrar com o Estado, foram muito ruins. Não se gerou empregos e o país entrou em derrocada pior do que antes, pior do que quando estava com o governo do PT. Muito pior. É muito triste, muito ruim o que vem acontecendo. Eles querem agora ter uma justificativa do Covid, dizer que o Covid é o grande culpado, é o vilão, mas os dados revelam que não é verdade. Muitos países no mundo que está passando pelo mesmo que a gente está passando, está mantendo seus empregos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ainda é baixíssima, é menos de 7%, beira os 6%. Então, não é uma realidade. A Covid estragou alguns empregos, mas não para esse disparate. E tanto não é verdade, porque antes mesmo de aparecer o Covid, a gente já tinha números altos de desemprego, beirava os 10%, 11%. E agora com quase 15%. É um absurdo. E deixo meu repúdio a esse governo. É um governo incompetente, incapaz, um governo militar, um governo militarizado, onde não tem uma liderança. Cada um fala uma coisa. O próprio ministro da saúde, que não entende nada de saúde, é um militar, não sei nem se ele entende da área dele, quanto mais de saúde. O próprio ministro da saúde fala uma coisa de manhã e de tarde ele tem que se desmentir. Ele tem que voltar atrás do que ele falou de manhã, porque o governo pressiona. Foi assim com a vacina. Ele falou da vacina e quase ia ser demitido. Houve uma briga entre ele e Bolsonaro, porque não era para ele falar. Esse governo, ele é totalmente controlador. Ele controla ações que ele não deveria. Tipo, se o cara é ministro da saúde, tem que deixar o cara tomar as ações e fazer, assumir as responsabilidades. O Mandetta, ex-ministro da saúde, caiu justamente porque ele quis enfrentar o vírus. Ele queria enfrentar o vírus. E o Pazuello, ele vem como um figurante, né? O ministro Nelson Teich, que foi antes do Pazuello, não conseguiu segurar o ministério porque não seguiu as cartilhas de Bolsonaro, que queria que Nelson receitasse cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, entre outros remédios que não se sabe. Os estudos revelam que não tiveram resultados positivos por causa desses remédios. Então, tanto fazia você tomar café ou água para combater o Covid ou tomar esses remédios. Ficou bem óbvio que esses remédios não funcionam com a Covid. E a prova disso é Amazonas, né? Está disparado. Um governo negacionista, como o do Wilson Lima, que teve em disparado no início o Amazonas, depois com as medidas de restrições, a máscara, que é o que protege mesmo contra o vírus, é a máscara, é o distanciamento social, é essas medidas que são eficazes, e não remédios inventados que não tiveram comprovações científicas. Eles duvidam da vacina que foi testaram, obtiveram a eficácia. E eles duvidam disso, da vacina, mas eles não duvidam de um remédio que não tem eficácia. Mas cada um com sua fé, cada um com sua crença, cada um com sua
certeza. O que eu quero dizer para vocês, para encerrar esse bate-papo nosso, é que não adianta. Nós precisamos de um governo sério que tente restabelecer a economia no país. Enquanto esse governo estiver aí, o nosso país estará seriamente ameaçado. Assim como a Amazônia está ameaçada, a biodiversidade está ameaçada, estaremos todos os brasileiros ameaçados, porque é um governo ruim, é um governo péssimo. Digo para vocês, sem medo de errar, toda a nossa história, talvez não exista um presidente pior do que esse. Porque se vier um presidente pior do que esse, é muito castigo. O cara ainda não teve uma medida habitacional, não teve. Acabou Minha Casa Minha Vida, botou um programa verde e amarelo que ainda não diz nada, é totalmente uma falácia. Acabou com Minha Casa Minha Vida, tenta vender aí o Banco do Brasil, quer privatizar os Correios, quer acabar com o Estado, vem dizendo mentiras, lorotas, dizer que o Estado brasileiro é grande, que é inchado, falando besteira, um governo que desconhece os números, que eles não reconhecem que o Brasil é um estado mínimo do mínimo do mínimo, e é esse o grande problema do país. Você vai num posto de saúde e não tem médico, às vezes tem um enfermeiro, mas não tem um médico, às vezes tem um remédio, mas não tem outro, falta material, é o estado mínimo. Às vezes você chega num posto de saúde 6 horas da manhã, vai sair 3 da tarde, é isso o estado mínimo. Às vezes é 2 médicos para atender 200 pessoas. E é muito ruim esse discurso de Estado mínimo. Porque quem prega esse discurso de Estado mínimo, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza que tem plano de saúde, que os filhos estudam em escolas particulares, que em suas casas tem câmaras, cerca elétricas e tentam se proteger ao máximo do que eles pregam, que é o tal do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado mínimo é um posto de saúde sucateado. O Estado mínimo é uma delegacia quebrada, com a viatura para atender um município. O Estado mínimo, a gente já vive no Estado mínimo. Acorda, meu irmão e minha irmã, brasileiros. Acordem, nós vivemos no Estado mínimo. E esse é o nosso grande vilão. Não é o Estado sem máximo. O Estado máximo é na Noruega, onde 30% dos adultos são funcionários do Estado. Não Brasil, onde nem 2% dos adultos trabalham para o Estado. Imagine vocês. Estado máximo é Noruega, é Finlândia, é os países evoluídos. Esses são estados máximos. Nós não, nós somos estado mínimo. Mínimo do mínimo do mínimo. Você tem ideia, Estados Unidos, mais de 15% dos americanos adultos são funcionários do Estado. Enquanto no Brasil é 1,6%, não dá nem 2%. Então nós vivemos no estado mínimo, e esse é o grande problema, esse é o grande vilão, e é isso que eles não querem que vocês saibam. Agora vem uma porcaria de um partido pregando o fim do Estado, pregando que as pessoas não tenham acesso à saúde, à educação, porque quando eles pregam as privatizações, quando eles pregam a redução do Estado, mais do que já é, pode ter certeza que eles estão pregando duas coisas: a desigualdade social e a violência, porque a desigualdade social chama violência. É só vocês observarem se em bairros periféricos não tem mais violência que em áreas nobres. É toda uma conjuntura. Não darmos para a gente aguentar o estado mínimo, um estado dividido. É preciso socialismo. O socialismo é preciso. Não adianta a gente fugir dessa realidade. Não adianta. A tendência é estatizar. A Itália estatizou a empresa de aviação recentemente, e é importantíssimo as estatizações. A Ford fechou na Bahia, infelizmente, uma grande decepção do governo não ter uma estatal que fabrique veículos, porque se o governo tivesse uma estatal, iriam fazer seus próprios veículos.
A grande realidade é que os governos ditos progressistas, não têm coragem e atitude para tomar essas responsabilidades, porque um governo socialista é um governo de responsabilidade. A pessoa tem que ter responsabilidade para assumir empresas públicas. Infelizmente, para a gente encerrar nosso bate-papo, infelizmente na Bahia o nosso governo estadual ele não é muito dado a estatizações, porque aqui a gente tinha o Baneb, foi criado por Régis Pacheco, era o banco do estado da Bahia, um banco de fomento, como em vários estados tem, Banese, no Sergipe, Bampará, no Pará, Banrisul, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal também tem um banco estatal. Então, os bancos estatais em alguns estados como Bahia, Ceará e outros se acabaram. Porém, o que eu garanto para vocês é que o Estado precisa assumir as suas responsabilidades. E nós precisamos de um Estado forte para termos qualidade de vida, emprego, fazer concurso. E é um desejo que nós queremos estar entre as maiores potências, entre os melhores países do mundo. Mas para isso nós temos que socializar ao máximo, estatizar. Estado mínimo não funciona em lugar nenhum do mundo. Eu quero saber um lugar do mundo onde o Estado mínimo funcione, porque eu não sei, eu desconheço. Um forte abraço para vocês e tamo junto, contem sempre comigo.